milhões de anos, 9 ilhas ergueram-se das profundezas agitadas da Terra. Apesar das suas forças letais, tornaram-se num oásis de vida. Como que por artes mágicas, animais de todos os cantos do mundo são atraídos para esta região, onde se podem encontrar criaturas fantásticas nas profundezas do oceano. De que forma encontram o seu caminho até aqui, quando aparecem e por que continuam a visitar este ecossistema único são mistérios que os Açores nos colocam. Os Açores. Entre as ilhas do Pico e do Faial, a bióloga marinha Mónica Silva e o capitão do seu barco Norberto Serpa há horas que procuram o maior animal da Terra. Cada encontro com uma baleia azul é fascinante, até mesmo para investigadores de baleias experientes. Depois de ter sido caçada durante séculos, a baleia azul tornou-se de tal forma rara que nem especialistas como Mónica Silva sabem quantos destes gigantes com mais de 30 metros ainda vivem nos oceanos. Ok, mas eu depois viras para ali. Entre fevereiro e junho as baleias passam pelos Açores e é durante este período que Mónica e Norberto têm a oportunidade de estudá-las. Um hidrofone. Este microfone subaquático pode registrar sons que não são audíveis pelo ouvido humano, a linguagem das baleias. As baleias azuis comunicam através de sinais acústicos. Tal como os seres humanos, elas conversam. Por isso, um animal sabe sempre o que o outro está a planear fazer. No entanto, esta habilidade incrível poderá vir a ser o fim das baleias azuis. Mónica está a conduzir uma investigação para saber se o ruído dos motores dos barcos dos turistas interfere com a comunicação entre as baleias. Em caso afirmativo, ela irá interceder junto das autoridades para que sejam criadas leis mais rigorosas para proteger estes gigantes gentios. O arquipélago dos Açores, situado no coração do Atlântico, é muitas vezes considerado um microcosmo isolado, mas não é esse o caso. Os Açores são visitados por inúmeras criaturas vindas de todo o mundo. Mais de 20 espécies de baleias e golfinhos param aqui no decorrer de viagens de dezenas de milhares de quilómetros que todos os anos efetuam através dos oceanos do planeta. Aqui, neste misterioso grupo de ilhas, tudo pode acontecer em qualquer momento. Golfinhos malhados aproximam-se uns dos outros como se estivessem a seguir um comando secreto. As suas vocalizações tornam-se mais sonoras. O acasalamento entre golfinhos requer bastante contacto prévio. Os preliminares prolongam-se durante horas. Mas assim que chega o momento, este pode ocorrer até 50 vezes por dia, durante todo o ano. Não existem épocas de acasalamento específicas. Ninguém sabe quando acontecem os seus jogos amorosos. Desde o início que as pessoas tiveram dificuldades em perceber este ecossistema único, as ilhas só foram descobertas em 1432 graças a umas aves de rapina que voavam em círculos no céu. Os marinheiros deram-lhes o nome de Ilhas dos Açores, mas erradamente. Na verdade, os Açores eram milhares. As 9 pequenas ilhas são picos montanhosos, pertencentes às montanhas mais altas da dorsal mesoatlântica, que se elevam a partir de uma profundidade superior a 3.000 metros. São os únicos pedaços de terra a quase 150 mil quilómetros do continente europeu e o primeiro obstáculo que a corrente do Golfo encontra na sua viagem a partir do continente norte-americano, a cerca de 4.000 quilómetros de distância. A corrente do Golfo, uma corrente oceânica poderosa e de águas quentes, é a força impulsionadora do clima do planeta, mas também a chave para perceber o fenómeno dos Açores.
As temperaturas constantes da água propiciam um clima subtropical e variável. Os habitantes das ilhas não lucram propriamente com o anticiclone dos Açores, de que os boletins meteorológicos tanto falam. Embora as zonas de alta pressão garantam um clima ameno e estável, raramente se registra céu limpo sobre o arquipélago. Se não gostas do tempo, espera meia hora, diz um ditado açoriano, um bom pré-requisito para o crescimento das plantas. É por isso que a alvéola cinzenta não é a única a passar aqui o inverno. Inúmeras sementes de plantas chegaram aqui vindas do continente nas plumagens e excrementos destas aves migratórias e, ao longo dos séculos, foram cobrindo o terreno rochoso com um tapete verde. A corrente do Golfo oferece uma outra vantagem especial aos animais marinhos. Várias espécies diferentes tiram proveito dela para viajar entre os continentes, como se de uma passadeira rolante se tratasse. A pequena tartaruga comum eclodiu do seu ovo na costa da Flórida há apenas 3 meses. Nunca conseguiria chegar aqui sozinha, mas graças à corrente do Golfo foi capaz de alcançar o arquipélago, apesar da sua barbatana ferida. Esta caravela portuguesa também viaja com a corrente do Golfo, mas não depende apenas da corrente oceânica. Esta espécie de sifonóforo também aproveita a força do vento. Se quiser mudar de direção, sobe à superfície e navega como uma embarcação. É um predador perigoso e o veneno nos seus longos tentáculos, que podem chegar a medir 20 metros, pode ser fatal para os humanos. Porém, a caravela precisa de ter cautela com as tartarugas adultas que regressam ao continente americano para depositar os seus ovos. O bico duro da tartaruga é insensível ao seu veneno. Tal como as tartarugas, os atuns, os carapaus e os cangulos também apanham boleia da corrente do Golfo. Uma vez aqui procuram um abrigo à sombra de uma velha rede que anda à deriva em redor das ilhas há anos. Mas qualquer criatura que se aproxime demasiado pode ficar facilmente emaranhada e, se quiserem servir-se dos cadáveres dos seus parentes, correm o risco delas próprias se tornarem vítimas. Algumas espécies de peixes vêm até às zonas costeiras dos Açores para acasalar. O arquipélago é o seu viveiro e um local crucial para a sobrevivência das reservas destas espécies nos oceanos da Terra. Para investigar as migrações, Norberto e Mónica acompanham o seu colega Pedro Afonso, da Universidade dos Açores, a um local que funciona como um ímã mágico para os peixes. É uma colossal cordilheira que, em alguns sítios, se eleva a partir de uma profundidade de milhares de metros e se detém a curta distância da superfície da água. As Ilhas do Futuro ou do Passado. Há alguém que já se encontra à espera dos 3 portugueses, desde o nascer do sol que Humberto e Paulo pescam à beira da montanha submarina em nome da ciência. Ambos sabem que todas as espécies pescadas no Atlântico se encontram ameaçadas. As rotas migratórias têm de ser finalmente cartografadas e efetivamente protegidas, e por isso Pedro quer fixar transmissores acústicos nos peixes. Um marcador externo adicional tem por objetivo encorajar todos aqueles que capturam os peixes a reportar a localização onde foram recolhidos. Como tal, o animal fornece informação importante mesmo depois da sua morte. Mas subitamente algo se move à superfície. As mantas, com mais de 4 metros de comprimento, vêm frequentemente a estas montanhas submarinas para se alimentarem. O seu aparecimento provoca apenas uma breve agitação entre os cardumes de peixe. Os intrusos são inofensivos e, apesar do seu tamanho, apenas procuram um minúsculo plâncton. Não obstante, os cangulos são perturbados pela presença dos visitantes. A encosta é o seu território e não se importam com o tamanho das mantas. Em comparação, o mar aberto oferece pouco alimento. Junto às montanhas submarinas as coisas são diferentes, pois aqui crescem plantas. O plâncton desloca-se ao sabor da corrente. Os pequenos peixes encontram comida e atraem os predadores, como as bicudas que acorrem a este local em cardumes enormes. E não são as únicas. Humberto e Paulo debatem-se com um charuteiro que pesa cerca de 15 quilos. São precisos 30 minutos para trazê-lo para dentro do barco.
O peixe é um golpe de sorte para os cientistas. Este animal cheio de vigor poderá ter viajado milhares de quilómetros. Eu não tenho nada, queres tirar o anzol, está bem? Penso que se dirigia para sul, para águas mais quentes, pois trata-se de um peixe tropical e subtropical. São comuns em todo o mundo. Por isso, o facto de aparecerem apenas durante o verão, durante os meses quentes, indica-nos que este é o limite setentrional da sua migração anual. Agora tudo tem de ser feito rapidamente. Sem a ajuda do Norberto e da Mónica, o Pedro nunca teria conseguido dominar o poderoso gigante. Os transmissores são colocados em 3 espécies diferentes de peixe. Uma espécie que vive no leito marinho, uma espécie que, quando é jovem, vive nos baixios e que mais tarde prefere viver em regiões mais profundas, e o charuteiro, um predador de águas abertas. É tudo feito em menos de 5 minutos. E agora começa a segunda parte do trabalho para a Mónica e para o Pedro: verificar as estações acústicas. O mergulho abre com um encontro raro: um peixe-lua. Embora não seja muito bonito, é o detentor de um recorde. A sua pele tem 15 centímetros de espessura, a mais grossa do reino animal. Pedro e Mónica encontram garopas de cada vez que vão verificar as estações acústicas. A biodiversidade das águas dos Açores é enorme. Uma das razões são as zonas de proteção em torno das ilhas e o facto de não existirem navios-fábricas que esvaziam os mares fora delas. Um cavaco foi assustado pelos mergulhadores. Movimentos rápidos não são com ele. Alimenta-se de gastrópodes. Mas os sons da respiração dos intrusos obrigam o tranquilo habitante do fundo marinho a mover-se rapidamente. A estrela do mar usa os seus espinhos para se proteger contra ataques, mas o peixe-bola decide experimentar num local desprotegido. A forma do seu corpo e as pequenas barbatanas fazem dele um fraco nadador. Ele tem de aproveitar cada oportunidade para se alimentar. Porém, não há mais nada que ele possa fazer aqui. Um polvo está prestes a ser a sua próxima vítima. Agindo como um verdadeiro inocente, ele aproxima-se. Mas a criatura de 8 braços apercebe-se da sua presença. Um movimento súbito e o peixe-bola vai ter de procurar outra refeição. Por hoje, terá de se contentar com algas. Pedro e Mónica instalaram dezenas de estações acústicas. Foram marcados mais de 100 peixes. As estações são mudadas uma vez por semana para recolher a informação dos peixes que por elas passaram. Os cientistas querem utilizar os resultados para formular sugestões concretas para a criação de outras zonas protegidas. As reservas de peixe não podem recuperar até que as rotas migratórias e locais de acasalamento estejam a salvo das redes e dos arpões. Acima da água, as vertentes íngremes das montanhas submarinas elevam-se a mais de 2.000 metros em direção ao céu. Os Açores foram formados por uma força titânica, a fricção das placas continentais europeia e americana. Cada uma das 9 ilhas está coberta de crateras e cones vulcânicos. Um jardim do Éden imprevisível em pleno oceano, devorado por fogo e água em apenas um dia, para voltar a ser novamente criado. Diz a lenda que este foi o local onde existiu a Atlântida. O farol dos Capelinhos, na Ilha do Faial, um memorial ao horror. Foi aqui que, a 27 de setembro de 1957, o mar junto à costa começou a entrar em ebulição. A tensão entre as placas tectónicas foi libertada numa maciça erupção vulcânica subaquática. Choveu cinzas durante 13 meses, o sol ficou obscurecido
e a terra tremeu vezes sem conta. Como que por um milagre ninguém morreu, mas o medo e o horror originaram um êxodo contínuo. Quase um quarto da população da ilha, mais de 5.000 pessoas, fugiu para os Estados Unidos e o Canadá. A casa do faroleiro, quase 5 metros do edifício, continuam soterrados sob uma camada de cinza. Outrora, o farol estava situado junto ao mar. Agora, encontra-se a 500 metros de distância da costa. A ilha passou a contar com mais 2,4 km² de terra. Norberto e a sua família permaneceram na ilha. Nem ele nem os seus pais quiseram abandonar o seu lar. Apesar do risco, os laços são demasiado fortes. Quando eu tinha 9 ou 10 anos, deu-se um grande terremoto na outra ilha, em São Jorge. Em 1973 tivemos outro muito forte entre o Faial e o Pico. Em 1981 houve outro grande na terceira. Mas nas outras ilhas registram-se grandes terremotos a cada 14 ou 15 anos. E aquilo que eu sinto é o mesmo que muita gente. Mesmo que isso aconteça nestas ilhas, todos gostam de aqui viver. É como uma grande família que gosta da sua terra, apesar da ocorrência destas grandes catástrofes naturais. Contudo, nesta devastação desenvolvem-se novas formas de vida. As canas e os chorões estendem um manto verde sobre a cinza negra que já foi tão mortífera. Em certos recantos, as plantas regressaram tão rapidamente que os açorianos apelidam estes locais de milagrosos e misteriosos. As aves também não tardaram a descobrir a recém-formada península. Para as rolas do mar, que se reproduzem na Escandinávia, os capelinhos são um habitat de inverno perfeito. Graças a este local, elas não têm de cobrir a longa distância até a África. É aqui no basalto esfarelado que procuram por alimento. As gaivinas também adoram as rochas de cor preta. As pedras são aquecidas pelo sol, ideal para incubar os seus ovos. Metade da população mundial de gaivinas rosadas nidifica nos Açores. O facto de saberem que vivem sobre um barril de pólvora deixou uma marca indelével no espírito dos açorianos, que alterna entre a religiosidade, a melancolia e a alegria de viver. O espelho disso mesmo é o festival em honra de São Mateus, na Ilha do Pico. No dia 21 de setembro de 1720, quando os rios de lava incandescente avançaram em direção à terra de Norberto, São Caetano, os habitantes da aldeia transportaram a figura sagrada para o cimo do vulcão. Subitamente a erupção parou. Para exprimirem o seu agradecimento, juraram dar pão a toda a ilha todos os anos, neste dia. Norberto e todos os outros sabem que estão à mercê da natureza. Eles celebram no sopé do Pico um vulcão adormecido. As suas violentas erupções fizeram dela a montanha mais alta não só das ilhas, mas também do território continental, Portugal. Mas a ameaça ainda não terminou. As 9 ilhas flutuam como jangadas sobre magma quente. Neste local, a crosta da Terra tem apenas 4 km de espessura. Das Furnas, na ilha principal de São Miguel, o calor e o vapor sulfúrico sobem até à superfície, através de numerosas fendas e fissuras, libertando um cheiro nauseabundo. Tal como fazem com todas as crianças, os mais idosos contaram a Norberto que os barulhos provocados pelas nascentes termais eram o ressonar do diabo. Ainda hoje, a maior destas manifestações vulcânicas tem o nome de Caldeira de Pedro Botelho, cuja etimologia aponta para a Caldeira do Diabo.
atividade vulcânica não está limitada às ilhas. Nas profundezas do mar existem milhares de fumarolas negras ativas. Não é lava que é expelida por estes mini-vulcões, mas água a mais de 300 graus Celsius. É rica em metais pesados dissolvidos e compostos químicos provenientes do interior da Terra. Apesar das temperaturas extremas, vivem aqui imensas espécies sem luz solar e em água a ferver. Muitas delas têm bactérias especiais nos seus tecidos. Independentemente do calor que aqui se faz sentir, estes micro-organismos são capazes de converter as substâncias libertadas pelas fumarolas negras em energia. Aqui embaixo também encontramos a fonte das histórias que há muito se julgavam contos de marinheiros. A lula de grande profundidade existe realmente, podendo atingir os 20 metros de comprimento. Dominam a escuridão interna, apenas os cachalotes lhes podem causar problemas. As inúmeras fendas, fissuras e cavernas, criadas nas rochas pela ação das erupções vulcânicas e dos elementos, são locais muito procurados, mesmo junto à superfície. Cada centímetro é habitado. A dançarina espanhola é um molusco com quase 20 centímetros de comprimento. Deposita os seus ovos na forma de coroa de flores. Não tem interesse naquilo que acontece à sua prole. Logo após ter depositado os ovos, começa a comê-los. As esponjas venenosas não representam qualquer perigo para a dançarina espanhola. Pode armazenar o veneno que a torna intragável para os seus inimigos. Na boca desta caverna com estes vizinhos, é aconselhável ter uma estratégia de sobrevivência sofisticada. São muitos os predadores que aqui se reúnem como soldados numa parada, sempre atentos a predadores ainda maiores. Uma garopa com quase 1,5 metro de comprimento pode ser perigosa para muitos dos que aqui se encontram. Mas a maioria está à espera de outra coisa. Algo que vive bem escondido neste colossal sistema de grutas. A escuridão esconde milhões de camarões de narval. Durante o dia, eles retiram-se para o abrigo das cavernas. Só à noite é que saem cá para fora em busca de alimento. E é disto que os predadores estão à espera. Não muito longe da entrada da caverna, alguns golfinhos de riço, que chegam a medir 4 metros de comprimento, perseguem as suas presas favoritas, as lulas, não as maiores, mas espécimes com mais de 1 metro. As pessoas costumavam pensar que as cicatrizes na pele desta espécie de golfinho eram recordações dos bicos duros e ventosas com que as suas vítimas, as lulas, se defendem. Hoje, sabemos que se tratam apenas de marcas de pigmentação. Os golfinhos de riço são animais gregários. Já foram avistados grupos com centenas de animais e onde quer que apareçam, normalmente vêm acompanhados por outras espécies de golfinhos. Mónica utiliza uma besta para descobrir se existem espécies independentes de golfinhos que se desenvolveram em torno dos Açores. A seta raspa na superfície da pele, permitindo a Mónica recolher amostras genéticas. Esta bióloga portuguesa de 35 anos de idade quer esclarecer se e como os grupos de golfinhos que viajam pelo Atlântico são aparentados com aqueles que vivem na região. Serão que são espécies completamente diferentes? Ou serão animais que apenas adaptaram o seu tamanho, linguagem e comportamento às condições especiais dos Açores? Vai virar agora, vai virar, dá-lhe Norberto, vai mais um bocadinho. Está quase, Norberto, mantém, só mais um bocadinho, vai! Investigadores de todo o mundo recolhem impressões genéticas deste tipo e guardam-nas em bases de dados. Esta amostra genética é apenas uma componente importante para percebermos de que forma o ecossistema dos Açores está ligado a regiões mais afastadas.
Os estudos acústicos são um dos outros projetos da Mónica. Ela quer descobrir se existem diferentes dialetos regionais de golfinhos. Muitas espécies de golfinhos permanecem juntas durante toda a sua vida. Com movimentos, bolhas de ar e ruídos, eles transmitem irritação e pesar entre si. Já se observaram inclusivamente ruazes corvineiros em acesas discussões. Juntamente com as suas posturas e gestos, eles comunicam um número incrível de mensagens, a linguagem dos golfinhos. E tem sido muitas vezes erradamente interpretada. Aquilo que pode parecer aos humanos um sorriso amigável é, na verdade, um gesto de agressão. Mas os membros da sua própria espécie percebem a linguagem e reagem a ela. Serve para dissipar conflitos. Cada membro do grupo deve ser capaz de depender dos outros. Existem forças tremendas em ação ao longo da costa dos Açores. As ondas encontram terra pela primeira vez em milhares de quilómetros. Quem quiser sobreviver neste local corre um grande risco. Ainda assim, e apesar do perigo, a produtividade nesta área do oceano é enorme. Existem pequenas lagunas abrigadas atrás dos recifes pedregosos. Existem aqui poucos predadores e as ondas fornecem alimento constantemente, desde micro-organismos a plantas marinhas que o mar arrancou. Mas o descuido também pode levar rapidamente ao desastre. Este caranguejo perdeu uma pinça. À medida que vai ficando mais fraco, os ataques dos cabozes tornam-se mais ousados e há cada vez mais à volta dele. Encontram-se imensos camarões de cristal nas lagunas. As pequenas pinças ajudam-nos a alimentarem-se dos tapetes de algas existentes sobre as rochas, mas não se fazem rogados a outras refeições apetitosas. Os cabozes não se alimentam apenas de carne. As plantas também fazem parte da sua dieta. Originalmente, os Açores tinham uma vegetação composta apenas por plantas autóctones, mas os humanos alteraram radicalmente a sua flora e fauna. As coisas permanecem tal e qual como eram apenas em alguns raros locais, como o território inacessível que circunda o alto do pico. São mais de 50 as espécies de plantas que crescem apenas neste local, no planalto normalmente coberto de neblina. Norberto conhece-as todas. Antigamente, o povo açoriano usava esta árvore endémica, que tem uma madeira muito pesada e forte, para fazer diferentes coisas. Todo o tipo de coisas que os agricultores têm em casa e os próprios barcos. Esta é a melhor madeira que temos, a que damos o nome de cedro do mato, endémica das ilhas da Macaronésia. E esta que vemos aqui é endémica dos Açores e chama-se urze. Usamos-la para fazer fogueiras em casa ou para tirar os pelos dos porcos quando os matamos. A outra, que é endémica, é um fruto e chama-se uva do mato. Ou seja, nesta parte temos 3 plantas diferentes, endémicas dos Açores. Hoje, o Planalto no sopé do Pico é uma reserva natural. Mais abaixo, os terrenos agrícolas e a população destruíram quase por completo a vegetação original. Esta perda de biodiversidade deve-se em grande parte ao vinho açoriano, que tem sido um produto muito apreciado na Europa durante séculos. A própria família do czar da Rússia apreciava este excelente vinho. O ar salgado e o vento constante não são propícios ao cultivo de vinha,
Mas graças aos muros construídos com rochas vulcânicas por gerações de vinicultores, as videiras estão protegidas. Nos locais onde as pessoas utilizam a terra, quase 95% das plantas indígenas foram destruídas. O seu desaparecimento também ameaça animais altamente especializados. Espécies endémicas como o loureiro e o zimbro são a fonte de alimento base de uma das aves mais raras do planeta. Durante quase 40 anos, o priolo julgou-se extinto até que foi descoberto um punhado deles num vale isolado da ilha de São Miguel. Foi quase erradicado, pois alimentava-se das flores de laranjeira. As autoridades chegaram mesmo a estipular o número de exemplares que podiam ser caçados. Hoje, o vale é uma reserva natural onde já se registram 120 casais de priolos, mas o seu futuro ainda é incerto. Isto porque existe uma nova ameaça vinda das plantas que foram introduzidas devido à sua beleza. Estas plantas alastram-se sem oposição e invadem o território das espécies nativas. Norberto passa todos os seus tempos livres no mar. Ao contrário de Mónica, ele não tem formação técnica. Foi o seu espírito autodidata que lhe permitiu aprender tudo o que sabe. E mesmo depois de 4 décadas no mar, o seu entusiasmo de criança ainda o deixa empolgado sempre que encontra baleias. Uma baleia comum atinge velocidades na ordem dos 30 km/h e apenas vem à superfície por breves momentos para respirar. Entre cada respiração permanece submersa até 15 minutos. Norberto só a pode observar durante mais tempo, se a baleia o permitir. A baleia comum, a segunda maior criatura da Terra depois da baleia azul, foi impiedosamente perseguida. Estima-se que dos cerca de 500 mil animais, restam hoje apenas 50 mil. A caça às baleias tem uma longa tradição nos Açores. Os baleeiros fizeram-se ao mar até 1986. Mas ao contrário dos dias que correm, tratava-se de uma batalha com um desfecho incerto. Os arpões construídos em madeira e ferro atados a cordas de cânhamo eram atirados de embarcações que mais pareciam cascas de noz à deriva. Não havia lança-arpões nem gigantescos navios-fábricas. Contudo, era sempre uma atividade sangrenta. Atormentadas pela dor, as baleias, depois de terem sido atingidas várias vezes, mergulhavam o mais que podiam e faziam-no de forma tão rápida que, se as cordas não fossem arrefecidas com água, incendiavam-se devido à fricção. Os cachalotes eram presas especialmente fáceis para os açorianos, pois estas baleias necessitam de longos períodos à superfície para respirar. Nenhum outro mamífero mergulha a uma profundidade tão grande. É provável que um cachalote renove o seu sangue com 9 vezes mais oxigênio do que qualquer outro mamífero terrestre. Quando a sua barbatana caudal se eleva no ar, marca o início de uma descida às profundezas do mar, que pode chegar a durar 1 hora. Mergulha a mais de 2.000 metros abaixo do nível do mar para um reino que ainda se reveste de mistérios. Nunca nenhum ser humano conseguiu ver a lendária batalha entre os gigantes das profundezas. Não sabemos de que forma as lulas se protegem, nem se conseguem derrotar os cachalotes machos que chegam a medir mais de 20 metros de comprimento. Mas será certamente uma batalha ancestral. Um choque de titãs. O maior olho do reino animal contra os maiores dentes.
À superfície não se vislumbram sinais da batalha que se desenrola nas profundezas. Porém, existe uma outra batalha de gigantes que aqui decorre há séculos. Os maiores seres vivos da Terra contra os mais inteligentes. Os cachalotes têm um outro ponto fraco que os baleeiros exploram de forma cruel. Emergem no mesmo sítio onde desapareceram. Durante os mergulhos, as suas crias ficam para trás, à tona da água. São necessários vários anos até que as jovens baleias possam seguir as suas mães até ao fundo do mar. Enquanto esperam à superfície, brincam não só com as ondas, mas com tudo o que se mexa. Os baleeiros contam histórias de crias curiosas que se aproximavam dos barcos, levando assim os caçadores diretamente aos locais onde as mães emergiam. O mergulho nem sempre terminava com uma reunião pacífica com as suas crias. Lá vem ela a soprar, eram as palavras que davam início à caça. A partir daí tudo dependia dos arpoeiros a bordo das embarcações. Naqueles tempos, eram eles os heróis. Acompanhados por um fedor horrível e omnipresente, cada grama era aproveitada. Óleo de baleia para lamparinas, carne de baleia para fertilizante e gordura de baleia para fazer sabão. Aqui, nos Açores, a caça à baleia pertence ao passado. Mas até hoje, o número de cachalotes ainda não recuperou da caça a que foram sujeitos em todo o mundo. Os antigos baleeiros têm agora um novo trabalho. Tomé tornou-se um vigia que observa baleias para avisar os barcos que levam turistas para o mar. Apesar de ter agora 72 anos de idade, ainda consegue distinguir as espécies a mais de 30 km de distância. A água que expelem ao respirar é suficiente. A experiência dos locais também é útil para os cientistas. Da sua posição altaneira, o Tomé guia o Norberto e a Mónica até às baleias. Mónica só consegue vê-las a partir do barco muito depois, devido às ondas. Hoje andam por aqui 8 cachalotes, um grupo que inclui 2 crias. É um bom dia, exatamente aquilo que Mónica precisa para aquilo que planeia fazer. Mas para o fazer, tem de estar muito próxima dos animais. Ela quer usar uma ventosa para fixar um microcomputador a uma baleia, o que lhe permitirá registar o seu comportamento de mergulho. Os investigadores estão há vários dias a tentar aproximar-se dos animais. Os barulhos e o tamanho do barco a motor assustam-nos, por isso, tal como os velhos baleeiros, a equipa terá de remar até às baleias e fixar o computador com um arpão especialmente desenvolvido para o efeito. Vai virar. Mas as baleias continuam desconfiadas. Conseguem nadar a cerca de 25 km por hora. A distância entre as baleias e os investigadores nunca é inferior a 50 metros. Vai! Subitamente, um cachalote com quase 14 metros de comprimento para tranquilamente na água. A baleia mergulha e leva consigo o computador na sua primeira viagem até às profundezas. Os eventos que têm lugar lá embaixo não são as únicas coisas que nunca foram investigadas. Como os cachalotes estão em constante movimento através dos oceanos de todo o mundo, sabe-se muito pouco acerca do seu comportamento. Só muito raramente nos encontramos com elas perto de terra, como aqui nos Açores, porque a água tem uma profundidade junto à costa muito semelhante àquela de que necessitam. As mães permanecem aqui com as suas crias durante vários meses, numa região onde existem bastantes lulas, o seu alimento favorito.
Como tal, os Açores são um viveiro perfeito. Ok, Norberto, está mesmo aqui à nossa frente. Com o seu sistema de recepção, a Mónica pode determinar se é a baleia que está a nadar à superfície com o computador ou se a ventosa se despegou e está a flutuar sozinha na água. Ela está mesmo muito forte, está mesmo aqui. Se for este o caso, a posição do sinal vindo do transmissor quase não se altera. Está bom. Está quase. Já está o bicho. Este é o perfil de mergulho desta baleia nas últimas 4 horas. Durante o ciclo de mergulho, de cada vez que a baleia mergulhou, este aparelho registou a profundidade e a temperatura ao longo do mergulho. Ou seja, este é o comportamento da baleia nas últimas 4 horas. Agora, só temos de descarregar os dados para o computador e já está. Mónica e Norberto estiveram na água durante quase 12 horas e, uma vez mais, trouxeram consigo uma pequena peça do puzzle para casa. A equipa pode finalmente descansar, mas debaixo d'água, paz e tranquilidade são coisas que não existem. Aqui é a noite que dita as suas leis. Por todo o lado, criaturas misteriosas entram em atividade. As poliquetas e as anémonas estendem agora os seus tentáculos na corrente, pois é durante a noite que passa por elas um grande banquete. O plâncton emerge das profundezas do mar. Tudo o que têm a fazer é colocarem-se numa boa posição na corrente. Têm também substâncias pegajosas nos seus tentáculos. As suas bocas esfomeadas têm de esperar até que os seus braços descarreguem a sua valiosa carga dentro delas. Há muitas coisas nos Açores que são especiais. Noutras zonas costeiras, os peixes-papagaio tecem um casulo à sua volta com um muco para dissimular o seu odor. Mas existem aqui poucos tubarões. Nos Açores, o peixe-papagaio pode dormir sem qualquer proteção. Os camarões de narval saíram da sua gruta para se alimentarem, mas a noite não traz consigo apenas outros alimentos, traz também outros predadores. Este pequeno polvo seria a refeição ideal para o peixe-lagarto. Privado da sua camuflagem, dá início à sua perseguição quando é subitamente confrontado com um monstro coberto de verrugas. Confuso, o predador desiste. A capacidade do polvo para se transformar salvou-o uma vez mais. Na manhã seguinte, o mergulho do cachalote ainda não foi analisado, mas Mónica já se encontra no terreno, acompanhando os seus colegas a uma zona costeira íngreme e remota da Ilha do Faial. Não são apenas os peixes e os mamíferos marinhos que a ajudam a perceber as ligações entre o ecossistema aparentemente isolado dos Açores e o resto do mundo. O vento e as ondas abriram inúmeras fendas e brechas na rocha vulcânica macia, o viveiro do cagarro. Esse é o 216? Sim. Centenas de pintos esperam impacientemente pelos seus progenitores. As ornitólogas Joana e Marisa vêm aqui várias horas por dia nos últimos meses de verão. Todo este esforço é necessário. Os investigadores estão a tentar registar cada refeição. Que isso? Já não está a achar piada. Verificam continuamente o tamanho, o peso e o conteúdo do estômago das jovens aves. Os resultados das suas pesquisas são surpreendentes. Os jovens animais são alimentados pelo menos de 3 em 3 dias graças ao trabalho conjunto dos progenitores. Um deles caça nas imediações e o outro a grandes distâncias, percorrendo por vezes dezenas de milhares de quilómetros. Vocês estão a tirar amostras de... Os cagarros, que transportam transmissores instalados pela Marisa e pela Joana, já foram detectados ao largo da costa do Canadá e cada pesagem confirma o ciclo de alimentação dos animais. Para Mónica, a bióloga marinha,
Os estudos ornitológicos são muito importantes. As aves marinhas estão intimamente ligadas ao mundo subaquático. Os transmissores são instalados nas aves marinhas para que possam conduzir os cientistas às fontes de alimento no mar, que também são frequentadas pelos peixes e mamíferos marinhos. Estas aves vivem entre dois mundos. Apenas utilizam a terra para criarem as suas crias e passam o resto das suas vidas na água. Movimentam-se em grandes grupos, em pleno mar alto. Os golfinhos também gostam de cirandar por aqui e por uma boa razão. Um enorme cardume de carapaus. Eles escapam às investidas das aves, mergulhando. Os carapaus aparecem sempre onde grandes massas de plâncton animam subitamente o infinito deserto do oceano, que oferece pouco alimento. Será que as correntes, as fases da Lua ou as alterações de temperatura são responsáveis por estes pontos quentes biológicos, lugares onde podemos subitamente observar uma cadeia alimentar completa? Por enquanto, ninguém sabe o que origina este fenómeno ou como seguir o seu rastro. É por isso que os investigadores instalam transmissores em todas as espécies de predadores. Esperam que eles os levem a estes misteriosos locais. A vários quilómetros de distância, a baleia comum, com os seus sentidos especialmente apurados, sente as vibrações do cardume de carapaus. Como se vindos de lado nenhum, centenas de golfinhos de todas as espécies reúnem-se repentinamente num espaço muito reduzido. Serão as aves que guiam os golfinhos até aos carapaus? Será que as suas entradas na água provocam vibrações que atraem os golfinhos, os peixes e as baleias? Ou será que é ao contrário e são as aves que seguem os golfinhos, os primeiros a descobrir o cardume de carapaus com o seu sistema de sonar? Há muitos animais que procuram pontos quentes como este. As baleias comuns chegam mesmo a interromper as suas viagens minuciosamente planeadas à volta do globo. Alguns anos detêm-se aqui durante alguns dias, outros anos ficam durante semanas, devido à grande abundância de carapaus. Trabalhando em equipa com os habitantes do mar, as aves também são bem-sucedidas. Os golfinhos impedem que o cardume nade mais para baixo. Os golfinhos tiram proveito da desvantagem dos mamíferos marinhos em terem de parar para respirar. As bolhas de ar são usadas como redes. Os golfinhos dividem-se. Um grupo expele densas cortinas de bolhas por baixo dos peixes que se encontram a maior profundidade. Presas nesta espécie de rede, as vítimas aglomeram-se e sobem à superfície. Os cagarros mantêm os peixes controlados a partir de cima, mas continuam à espera de um sinal. Agora, os golfinhos coordenam-se com a ajuda de sinais acústicos. E as aves também têm a sua oportunidade. É chegada a vez de um recém-chegado. Existe espaço suficiente na boca de uma baleia comum para 80 toneladas de água e carapaus. Quanto mais informação for registada com os transmissores acerca dos animais, mais os cientistas aprendem como aparecem estas zonas de grande atividade. Mas também ocorrem reveses. Não raras vezes os transmissores deixam de emitir sinais. Então, tanto os investigadores como as jovens aves esperam em vão. Se um dos progenitores desaparecer, o complexo sistema de alimentação desmorona-se e a cria morre. No entanto, apesar das perdas e das desilusões, Mónica, Marisa e Joana descarregam as rotas de voo todos os dias.
A ideia é utilizar estes diferentes grupos taxonómicos de cetáceos, aves marinhas e peixes para encontrar pontos quentes da atividade biológica no meio do Oceano Atlântico. Em vez de, por exemplo, usarmos imagens de satélite para encontrar estas áreas importantes, deixamos que sejam os animais a guiarem-nos. Animais que têm os sinalizadores de satélite e que nos permitem segui-los através do oceano durante longos períodos. Então, usando estes predadores, poderemos encontrar um padrão geral do oceano e áreas de especial importância para os animais. No dia seguinte, Mónica e Norberto partem novamente para o mar e, uma vez mais, encontram cachalotes. Mas hoje, os animais não se afastam. Estão aqui mais de uma dúzia de baleias que se dirigem em conjunto para um local muito específico, como se fossem para um encontro. Os cliques que emitem ecoam através da água como se estivessem a discutir coisas importantes. Tão importantes que não prestam qualquer atenção ao barco e aos investigadores. As baleias reúnem-se a 1 quilómetro do local onde há precisamente 50 anos uma das maiores erupções vulcânicas da Europa trouxe consigo a morte e a destruição. É aqui que tem início uma daquelas maravilhas da natureza que continuamos a reconhecer como incompreensíveis. Maravilhas que tornam o oceano à volta destas 9 pequenas ilhas no meio do azul infinito do Atlântico tão ímpar. Versão portuguesa via satélite.